Viva! Sejam todos bem-vindos para mais um momento, um espaço do resumo da lição da Escola Sabatina. É um prazer enorme saber que você está aí do outro lado a nos acompanhar. Isso nos incentiva, nos alegra e nos motiva a caminhar. Nós estamos aqui muito felizes, muito alegres, porque de facto nós iremos fazer aqui o resumo daquilo que aconteceu ao longo dos 3 meses. Nós falamos de temas muito aliciantes, temas que nos fortaleceram espiritualmente. E se você está ali, saiba que você está em nossa e boa companhia. Nós aqui tratamos de assunto espiritual que nos fortificam e nos preparam para a breve volta do nosso Senhor amado Jesus Cristo, que é de facto a bendita esperança, a gloriosa esperança, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E o tremensário teve um tema muito bom, que falou crescendo em seu nível de relacionamento com Deus. Primeiro, falamos do nosso relacionamento com Deus e depois com o próximo. E é isso que nós vamos levar aqui. A lição trouxe muitos temas e nós fomos falando consigo durante esse vasto trimestre. Estamos aqui encerrando agora de um jeito muito especial. Mas antes, ative aí o selinho e coloque aí o like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se ali, porque nós estamos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. Nós vamos levar até assim um testemunho brilhante. Você vai aliciar-se, vai se encher espiritualmente com esse testemunho bastante brilhante. Nós voltamos já. Este era um dos passeios favoritos de nossa família. Eu, o pastor Eduardo Astudilho, minha esposa Elizabeth e minhas filhas Haris e Lisete gostávamos muito de ir à praia, passear e ver o mar, no nosso novo distrito. Olhávamos emocionados e assustados como as fortes ondas batiam tão violentamente nas rochas, a poucos metros de nós. Nesse mesmo dia, minha filha mais velha, Haris, pegou uma forte gripe e foi descansar em sua cama, quando percebemos que estava com uma febre muito alta. Nesses dias, eu estava realizando uma semana de oração no Colégio Adventista de Antofagasta, no Chile, e a ênfase dessa semana era falar sobre o poder de Deus para realizar milagres. Nessa hora, se tem uma mensagem que eu gostaria que durante essa semana ficasse clara em sua mente, em seu coração e dia após dia, vamos ficar repetindo essa frase. É que Deus existe, é real e Ele pode fazer milagres em sua vida. Nessa mesma tarde, ao chegar em casa, verificamos que Haris continuava com febre e tomamos a decisão de levá-la ao hospital. Nossa maior preocupação era que ela sempre estava fraca e com constantes resfriados, e que esse quadro poderia indicar a presença de uma doença mais grave. Os primeiros exames indicavam que estava com um nível de glóbulos vermelhos muito baixo e um descontrole de leucócitos no sangue dela. Foram feitos novos exames em outro laboratório para comprovar os primeiros exames. E minha esposa, com muita preocupação, recebeu os novos exames e constatou o mesmo diagnóstico. Nossa filha Haris tinha leucemia aguda. Foram momentos muito difíceis para nós como família. Era a primeira vez que nossa pequena filha se separaria de nós. Nesse primeiro dia, os exames comprovaram os anteriores, mas nos recomendaram fazer novos exames com um oncologista especialista. Na escola, havia uma corrente de fé e oração por nossa família. Os professores se reuniam para orar, pedindo a Deus por um milagre na vida de Haris. Na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Os administradores da igreja vieram à nossa casa para orar por nós. Nossa vida, a partir desse momento, se transformou num grande clamor a Deus, suplicando por sua misericórdia por nossa pequena filha. Manifestou-se de maneira poderosa nesse momento, Senhor. Somente o Senhor pode. Dias depois, fomos visitar nossa filha no hospital e aproveitamos para perguntar pelo resultado dos últimos exames.
No entanto, o médico nos disse que, infelizmente, ainda não tinham recebido os exames e que devíamos esperar até o dia seguinte. Aquela espera era dolorosa, mas acreditávamos que nossa filha seria curada pelo poder de Deus. Sempre nosso pensamento era: nossa filha não tem leucemia, e se tiver, Deus a curará. Saímos tristes, mas dispostos a voltar no dia seguinte para conversar com o médico. Mas o que não imaginávamos aconteceu. O médico veio correndo ao nosso encontro para nos dizer que os exames tinham chegado e que revelavam que Haris não tinha nada, que Haris não tinha leucemia, contradizendo todos os exames anteriores, e que podíamos levar nossa filha para casa. A partir daquele dia, Haris nunca mais pegou essas gripes repetitivas. Deus fez um milagre geral em sua saúde. Mesmo que tenha sido momentos muito difíceis para nossa família, nesses dias podemos comprovar que Deus existe, que Ele é real e que Ele pode fazer milagres em sua vida. Provai e vede. Eu me lembro do caminho que me trouxe até aqui. Andei por vales e montanhas, me cansei, mas prossegui. Cada dia estou mais perto do meu lar, já vejo a luz. Não há nada comparável a encontrar o meu Jesus. Mais um pouco caminhando e contigo eu estarei. Sei que em breve, muito em breve, tua face eu verei. Cada dia estou mais perto do meu lar, já vejo a luz. Não há nada comparável a encontrar o meu Jesus. Cada dia estou mais perto do meu lar, já vejo a luz. Não há nada comparável a encontrar o meu Jesus. Não há nada comparável a encontrar o meu Jesus. Depois de ouvirmos esse belo e lindo testemunho, convido você ali para se curvar o rosto e juntos orarmos ao Senhor. Querido e bom Deus, nosso querido e amado Salvador, nós estamos aqui reunidos para abrirmos a Tua Palavra. Ajuda-nos a todos, abençoa-nos a todos, ilumina-nos na compreensão da Tua Palavra. Estamos a viver tempos difíceis e precisamos tomar decisões urgentes. E essas lições que são trazidas para nós são para nos advertir
e a fim de nos ajustarmos espiritualmente, nos alinharmos com a agenda celestial, a fim de que quando o Senhor vier nas nuvens dos céus com todo o poder e glória, possamos ser achados em falta e sermos levados para a eternidade. Esteja com todos os internautas que vão fazer parte desse resumo especial da lição. Abençoa-nos a todos, ilumina-nos, Senhor, e continua nos abençoando com a Tua palavra. Se tiver alguém doente ouvindo essa mensagem, cura essa pessoa. Se tiver alguém com uma ansiedade, uma preocupação, seja qual for a situação, dê o sossego e o amparo a esta pessoa. Ilumina-nos na compreensão da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bora lá estudar a lição. Vamos lá estudar a lição. É a lição número 13. Por toda a eternidade. Esta é a lição, o tema da lição número 13. Lembrando que nós falamos aqui, fomos isto para você que não só está a entrar aí agora, está a nos acompanhar. Saiba que nós aqui falamos de muitos temas ao longo deste mês, que teve como seu título Crescendo em seu relacionamento com Deus. O versuário da lição diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, face a face. Isto encontramos em 1 de João 3, versículo 2. Esqueça aquele mito, esqueça aqueles filmes da Hollywood que tentam diabolizar uma coisa que nunca foi verdade. A verdade, a Bíblia diz, nós veremos a Deus face a face, tal como Ele é. Mas antes que isso aconteça, nós precisamos passar pelo processo de transformação de caráter. Mas a lição também falou desse relacionamento com Deus. Falamos aqui primeiramente do relacionamento com Deus e depois do relacionamento com o próximo. E juntando, nós estávamos ao nível da compreensão de como crescer em nosso relacionamento com Deus. Mas nós vivemos numa sociedade onde passamos por muitos problemas, muita agitação social, política, religiosa, e de tal forma as crises que se abatem sobre a humanidade perturbam a nossa mente. Você, por exemplo, está aí e se pergunta: como vou conseguir o pão para alimentar a família? Você está passando por um problema, perdeu alguém na família. Você que está ali viajando em Portugal, distante da família, procurando um emprego, melhores condições de vida. Não sei qual é a tua situação, mas enquanto vivemos nesse mundo, vamos passar e enfrentar muitos desafios. E a lição falou-nos sobre esses assuntos. E nós estamos a viver um tempo onde a nossa mente está constantemente a ser atacada por problemas de questões sociais, políticas e religiosas que vivemos aqui na Terra. E é neste clima que eu vou convidar aqui a irmã Dani para nos falar como cuidar da mente. Quais são os cuidados que devemos ter com a mente? Vamos lá. Você já parou para pensar que cuidar da sua mente não é algo que envolve somente bem-estar, mas também glorificar o Senhor? Talvez você acreditou na mentira que nós, como cristãos, não precisamos nos preocupar com saúde mental, que está tudo certo com a nossa mente e que não existe preocupação nenhuma. E eu quero te dizer que talvez exatamente a sua falta de preocupação com a sua saúde mental, com a sua mente, está te afastando de viver com diligência e para a glória de Deus. Isso porque, assim como o nosso corpo não pertence a nós, a nossa mente também não é nossa. Quando nós estamos vivendo em Cristo, a nossa mente passa a pertencer a Cristo. E é por isso que é tão importante que a gente cuide dela. E para começo de conversa, eu quero te lembrar que a nossa mente, ela funciona de uma maneira muito similar ao nosso corpo. Quando nós comemos em excesso em um dia, nós nos sentimos mal. Talvez a gente vai ter dificuldade para dormir, a gente não vai fazer uma boa digestão, ter dor de cabeça. Nos alimentar mal ou em excesso por um dia vai nos prejudicar. Mas se nós vivermos a nossa vida comendo em excesso, isso vai trazer consequências a longo prazo. Por exemplo, inúmeras doenças estão relacionadas com uma má alimentação. O mesmo acontece com a nossa mente. Se nós consumirmos coisas em excesso num dia ou submetermos a nossa mente a situações desgastantes por um dia, nós vamos sofrer essas pequenas consequências.
Mas se nós tivermos um estilo de vida, uma maneira de viver que está constantemente sobrecarregando a nossa mente e também vivendo exaustos com uma quantidade enorme de informações, situações, estresse, isso também vai ter consequências muito maiores a longo prazo. E quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje, fica muito claro que nós estamos inseridos ou rodeados de pessoas que sofrem em seu interior e sofrem na sua mente com questões relacionadas não àquilo que nós podemos ver, mas muito mais ao psicológico. Muitas pessoas vivem angustiadas, tristes, frustradas, sentindo solidão, exaustão mental. E é provável que talvez você mesmo viva assim. Talvez você viva dizendo, eu me sinto cansado. Mas mesmo que você durma 10 horas, tenha um final de semana inteiro sem fazer nada, você continua se sentindo cansado. Quando isso acontece, quando nós temos um tempo de descanso adequado, nós nos alimentamos de uma maneira adequada e tudo mais, mas nós continuamos nos sentindo exaustos, é bem provável que a nossa mente esteja exausta. E isso não se resolve com algumas horas de sono. E nós vivemos em uma sociedade, inseridos nessa sociedade, que de alguma maneira normalizou essa exaustão mental. E nós estamos rodeados, ou talvez até somos, pessoas que vivem com problemas na nossa mente por causa de descuidos e sobrecarga. E é muito fácil nós negligenciarmos os problemas da nossa mente justamente porque eles não costumam ser coisas visíveis. Quando nós cortamos o nosso braço ou nós temos algo que nós conseguimos ver com clareza que é um problema que precisa ser cuidado e curado, nós corremos para o pronto-socorro e resolvemos ele. Mas os problemas que envolvem a nossa mente, eles acabam não sendo tão visíveis, ou muitas vezes nós até mesmo achamos, é que eu sou preguiçoso, é porque eu estou arrumando desculpas, nem é nada demais. Porque nós não vemos. Então existe a tendência a nós levarmos muito tempo até prestarmos atenção na nossa mente, para então nós cuidarmos dela. Mas o preço de nós não cuidarmos da nossa mente é muito alto e ele impacta todas as áreas da nossa vida. A autora da lição deste termissário que terminou, ela resume aqui a lição número 13, fazendo uma pergunta muito aliciante. Ela diz, o que o futuro reserva para você e eu? O que vem pela frente? Pensar nisso pode não ser salutável. É muito desafiador a incerteza quanto ao amanhã. E é neste quadro que a lição ao longo do trimestre falou-nos daqueles momentos de pedir a Deus em oração alguma coisa que nos inquieta, alguma coisa que queremos que seja resolvida em nossa vida. Mas pensa naquelas situações em que você vai pedir para Deus alguma coisa, mas com pensamento egoísta. Será que Deus pode atender a oração? Já que estamos a falar do resumo da lição, a lição falou aqui também de orações. Será que Deus pode atender o pedido de alguém cujo a bênção a ser canalizada a esta pessoa seria não para honrar e nem para glorificar a Deus? Pense naquela situação em que você está pedindo, você passou por muitas situações e você quer que algo que muita gente te humilhou na vida, muita gente te desprezou, a tua própria família, os seus próprios irmãos, e você sentiu-se excluído até do seio da própria igreja. Quantos irmãos que têm posse financeira lhes foi dado cargo e você que nem sequer dá dízimo, não te deram cargo? E você vai orando, e Deus te concede aquele milagre. Você consegue um emprego, agora você já tem um emprego, e você, agora é que vão ver quem é o fulano. Vocês me humilhando. Será que Deus pode atender a oração dessas pessoas que reagem desse jeito? Eu vou convidar aqui mais uma irmã a se juntar a nós para comentar acerca dessas petições que nascem, que brotam de um coração egoísta, como foram os fariseus. Acompanhe esse testemunho. Calma, tem fundamento que eu vou falar. Não é uma heresia em si. O seu coração ele é a fonte que inclina suas ações. E se sua fonte está contaminada, de nada adianta você ter ações boas, só que com intenções más. Esquece o seu nome, mas não esquece de examinar sempre o seu coração para ver se as suas intenções estão condizindo com o que você está agindo. Deu para entender? Às vezes a gente não recebe as coisas de Deus, ou a gente não vive os planos de Deus, ou as nossas orações não é respondidas porque as nossas intenções não condiz com o que nós pedimos, com o que nós fazemos. Não adianta a gente ter a ação boa, fazer uma caridade, só que com a intenção má. A caridade no fim vai ser pro seu ego, vai ser
pura vaidade, porque a intenção errada, ela transforma um ato de luz para um ato de trevas. Foi como a caridade que eu falei para você. Se você fazer uma boa ação com a intenção errada, você vai fazer um ato de luz, mas ele vai se transformar em um ato de trevas, porque no fim vai ser só por pura vaidade. Como Jesus falou dos fariseus, eles tinham boa aparência por fora, mas por dentro o coração deles estavam cheios de intenções ruins, cheios de intenções más. São os sepulcros caiados. Do nosso coração provém todas as ações. A gente faz as coisas porque a gente faz, porque tudo começa aqui primeiro. Então você saber analisar as suas intenções, as verdadeiras intenções, porque como Jeremias disse, o nosso coração ele é enganoso. Então a gente saber analisar o que está fazendo a gente se mover é essencial para a sua vida espiritual. Tem uma frase que vai clarear o seu entendimento para isso, que diz que o que o coração ama, a vontade escolhe e a mente justifica. Se o coração, o nosso motor, é a fonte e as nossas vontades a bússola que revela o que se está em si nessa fonte, então é a essência da ação que vai imperar no resultado final. Porque o coração é a fonte, as nossas vontades são a bússola que nos guiam para fazer a ação. O que vai imperar no resultado final para Deus é as nossas intenções. O que impera para Deus é a raiz da nossa ação, que é a intenção. Se o que você faz condiz com as suas intenções, Deus te recompensará. Como afirma Jeremias, que o Senhor recompensará cada um segundo as suas reais intenções. Mas, como Jesus diz lá em Tiago 4,3, pedis e não recebeis porque pedis maus, para os seus próprios prazeres e deleites. Jesus deixa claro que Deus ele sonda o seu coração para te entregar a sua recompensa. Às vezes é só uma questão da gente alinhar as nossas intenções para com Deus, de acordo com a palavra de Deus. Peça para Deus para alinhar as suas intenções conforme as suas ações. E o que eu quero dizer com isso? Se você ajuda alguém, pede para Deus dar a intenção no seu coração de você simplesmente ter o sentimento genuíno de ajudar aquela pessoa, não para que você seja visto. A recompensa. Quando Jesus está falando isso, ele não está dizendo que os fariseus já foram condenados, porque a primeira impressão que passa é essa. Só que não. Ele está dizendo que quando a gente, por exemplo, prega para Deus, proclama o evangelho, a gente está pregando para que Deus seja glorificado. Essa é a função do pregar. É para que o reino do céu seja... Nossa, esqueci a palavra. Para que o reino do céu seja conhecido e Deus seja glorificado. Porém, se Deus sondar o nosso coração e encontrar vaidade para nós mesmos, como ele falou dos fariseus, porque os fariseus eram assim. Eles oravam várias vezes nas praças para as pessoas ver o nível de santidade que eles tinham, para as pessoas reconhecerem eles como santo, e eles recebiam a recompensa deles. Porque, no fundo, a intenção deles era simplesmente para receber o conhecimento das pessoas. E eles recebiam o reconhecimento das pessoas. Então, eles já recebiam o seu galardão. Deus não tinha nada que recompensá-los. Porque, no fim, Deus não patrocina aquilo que não é feito para ele. Se você for investir algo, você investe em algo que vai dar retorno. Deus também. Então, não adianta Deus recompensar os fariseus, sendo que as intenções deles nem eram para ser para Deus. Por mais que eles proclamavam o evangelho e as pessoas reconheciam que era para Deus, que a glória voltasse para Deus, Deus não os recompensava, porque Deus só recompensa cada um segundo as suas intenções. E as intenções deles não estavam para que Deus seja glorificado, mas sim para si próprio, para autoexaltação. Se você examinar o seu coração e acabar encontrando intenções erradas, se a sua fonte estiver contaminada, peça a Deus para que o seu coração se volte para as intenções corretas, intenções que condiz com suas ações. E se eu te dissesse que você pode amar a Deus e ainda assim se sentir vazio por dentro? Você ora, lê a Bíblia, tenta continuar, mas a alegria não volta. Então surge a dúvida que machuca. Será que o problema é a minha fé?
Neste vídeo, você vai descobrir o que a Bíblia realmente diz sobre a depressão e por que talvez você esteja carregando um peso que Deus nunca colocou sobre você. A depressão não é apenas tristeza, é um cansaço da alma, um silêncio por dentro, uma luta que nem sempre aparece por fora. E dentro do meio cristão, muita gente cresce ouvindo: isso é falta de fé, isso é pecado, você precisa buscar mais a Deus. Mas será que isso é verdade? Ou será que estamos confundindo dor humana com falha espiritual? Hoje vamos ver com profundidade o que muitos pensam sobre depressão, o que a Bíblia realmente mostra e como viver a fé mesmo em meio à escuridão. Porque a dúvida não é o fim da fé, é o começo da clareza. Foi a lição mais comentada e mais polêmica que esse tremissário trouxe. É a depressão. Estamos a falar da depressão, uma doença do século. E antes de cavarmos a fundo a esta questão, nós gostaríamos de saber aqui qual é a diferença que existe entre depressão e tristeza profunda. Existe uma diferença? Será que depressão é tristeza profunda ou tristeza profunda não é depressão? Vou convidar ali o caríssimo irmão a se juntar a nós para nos fazer entender o que significa isto antes de cavarmos a fundo a questão da depressão. Depressão não é só tristeza. A depressão é uma doença grave. Muita gente, por desconhecer os sintomas, pensa que a pessoa com depressão só vive quieto e triste pelos cantos. Mas é bom reforçar que nem sempre ela se apresenta dessa maneira. Ela pode ser confundida com tristeza num primeiro momento, um sentimento comum que faz parte da vida de qualquer um de nós. Mas diferente da depressão, a tristeza é passageira. Você pode ficar 2 ou 3 dias desanimado, mas com certeza vai passar. Na depressão, a evolução não é tão simples assim. Quando uma pessoa está deprimida, várias áreas da vida são afetadas, não só o humor. São sinais que podem ser completamente opostos, mas se caracterizam pela intensidade. A pessoa pode ter falta de apetite ou fome exagerada, insônia ou sono excessivo, ganho ou perda de peso. Além disso, é comum sentir ansiedade, irritabilidade, falta de libido e principalmente um forte sentimento de desesperança que nos extremos pode levar a pensamentos suicidas. Se você conhece uma pessoa que apresenta esses sintomas, converse com ela e a incentive a buscar ajuda. Se você mesmo estiver se sentindo assim, reúna forças e procure um especialista, porque existe tratamento. Muitas vezes o tratamento psicoterápico pode ser suficiente, mas em alguns casos, além da terapia, pode ser necessário o uso de antidepressivos. Não tenha medo dessas drogas. Elas podem ser fundamentais para o sucesso do tratamento, mas é preciso paciência. Esses medicamentos são eficazes, mas levam algumas semanas para fazer efeito. Lembre-se, depressão não é frescura nem sinal de fraqueza. Frases como "vai passar" não ajudam o paciente com depressão. Trata-se de uma doença. É como se você dissesse: você tem que reagir para um hipertenso e esperar que por vontade própria ele pudesse fazer a pressão arterial se normalizar. Na verdade, esse tipo de atitude só vai fazer o paciente se sentir pior. Acolhimento. Essa é a palavra-chave para ajudar alguém com depressão. Este assunto sobre depressão é uma doença que mata silenciosamente. E depois de ouvirmos esse belo comentário, surge então aqui a pergunta: quais são os passos para se chegar a alguém que está vivendo esse quadro de depressão? Como devo me achegar a essa pessoa? Como devo começar uma conversa com essa pessoa? Vou convidar aqui o doutor clínico para se juntar a nós para falarmos dessa questão que é a depressão e os passos a serem dados para abordar alguém na família. Talvez você tenha alguém na família que esteja a viver uma depressão profunda e você não sabe que linguagem utilizar para não ferir mais essa pessoa, mas ajudá-la com algumas palavras. Como devo começar uma conversa com alguém que tem essa doença, que é a depressão profunda? Então eu vou convidar aqui o doutor clínico para nos falar dos passos que se deve dar ao começar uma conversa com alguém que tem uma depressão profunda.
Vamos acompanhar o Dr. Plínio, por favor. Para outra pessoa. Então, o primeiro passo é você se municiar, né? Você ter muitas informações de qualidade sobre o que é, como funciona, quais os sintomas, quais os tratamentos, quais as abordagens para um quadro depressivo. Só o fato de você estar vendo esse vídeo quer dizer que você está disposta a ter essas informações. Procurem os outros vídeos aqui no canal falando sobre as causas da depressão, o que é depressão, qual que é o ciclo vicioso da depressão e quais são os sintomas da depressão. Esses vídeos, eles ajudam muito a você ter informações boas, informações simples, de qualidade, para você poder ajudar alguém com depressão. A outra, o número 2, é o ouça sem julgamento. Ouvir sem julgamento, né? A pessoa com depressão, um dos sintomas é uma autocrítica muito intensa, uma autocrítica brutal. Então ela mesma já se julga de uma forma muito ferrenha, né? Ela é o maior crítico de si mesmo. Então a última coisa que é útil nesse caso é a gente criticar alguma atitude ou algo que ela contou pra gente, né? Se ela está disposta a se abrir, se ela está disposta a falar o que está acontecendo, é interessante que nós estejamos totalmente abertos para ouvir o que vier. E por mais que a gente não concorde com alguma coisa, a gente tentar não colocar o nosso julgamento. E uma outra coisa que é importante, a gente também, sem tentar resolver. Por quê? Porque normalmente, né, a gente pode ter esse ímpeto de oferecer uma solução, de oferecer um bom conselho. O quadro depressivo, um dos sintomas é a dificuldade de tomada de decisões e de resolução de problemas. Então, às vezes, uma solução que parece muito simples para nós pode ser uma montanha intransponível de dificuldade para a pessoa que está deprimida. E o fato de você oferecer aquilo, ela pode se sentir pior, falando, poxa, ele tem uma solução simples que eu não pensei e que eu não consigo fazer agora, então eu devo ser mais fracassado, mais inútil ainda, né? Então, nesse primeiro momento, ouvir sem julgamento, mostrar que você está lá para que a pessoa fale o que for necessário, que você está lá por ela. Você não está lá para resolver, você não quer oferecer uma solução rápida, você está aberto para ouvir. Ouvir sem julgamento e sem precisar solucionar aquilo num primeiro momento. Tá? Tem técnicas específicas de ajudar essas pessoas a solucionar problemas. A questão, né, o que é o 3? É o entenda o tratamento. Isso é importante, né? Tem um vídeo que eu fiz recentemente, que é quanto tempo dura o tratamento para depressão. Isso é importante para a gente entender quanto tempo o remédio demora para fazer efeito, quando for o caso, quanto tempo a terapia também vai demorar para fazer efeito, quais os efeitos colaterais de uma medicação. Então tem medicações que dão um pouco mais de sono, tem medicações que não, tem medicações que aumentam um pouco o apetite, tem medicações que tiram o apetite, tem medicações que vão interferir na parte sexual, diminuir a libido. Isso é importante, que ainda mais se você for o parceiro, né? Ou a parceiro, o companheiro, companheira de alguém que está com depressão, é importante você entender esses efeitos das medicações, entender quanto tempo dura, para a gente também não criar expectativas irreais e alguma coisa que pode ser um efeito colateral de uma medicação, a gente não dar uma outra explicação qualquer para isso. Tá? Então, entender como funciona o tratamento é fundamental, ok? Número 4, ajude ativamente. Então, a gente ofereceu uma ajuda ativa, ajudar ativamente. Como assim? Ao invés da gente falar, olha, me liga quando você precisar de alguma coisa, me avisa se você precisar de algo. A pessoa com depressão, ela não vai ligar, ela não vai ajudar, porque ela não vai pedir ajuda, porque ela não tem nem energia, ela tem vergonha daquilo que ela não consegue fazer, ela está com um nível de motivação para baixo e a interação social dela está diminuída. Então, apesar dela se sentir sozinha, às vezes ela saber que ela precisa de ajuda, ela não tem força, não tem energia e para procurar alguém, ela tem vergonha de procurar alguém. Então, se você quer ajudar, ofereça ativamente para fazer tarefas, pequenas tarefas no dia a dia, porque um dos sintomas da depressão é uma dificuldade executiva, né? Então, fazer tarefas do dia a dia, por exemplo, levar crianças na escola, buscar as crianças na escola, ou resolver um problema doméstico da casa,
isso tudo fica muito difícil, né? Às vezes pode parecer que a pessoa tem um chumbo no músculo, está carregando um saco de areia, né? Isso é muito difícil. Então a gente oferecer ajudas, olha, posso passar na sua casa e ajudar você a arrumar, ou arrumar enfim, uma parte da sua casa, ajudar você a lavar a louça, posso ajudar pegando as crianças na escola, oferecer ajudas ativas. Né? Você ativamente oferecer e se propor a fazer tarefas para a pessoa, né? Isso é uma coisa que ajuda. Claro, a gente não está aqui para fazer tudo pela pessoa, e obviamente tem que ser na medida que você consegue ajudar, e isso também não quer dizer para alguém que está deprimido que você está ajudando a pessoa a ser preguiçosa, ajudando ela a fazer corpo mole. A pessoa com depressão, ainda mais no início, quando ela não começou um tratamento, ou no iníciozinho do tratamento, ela não tem condições, e a gente quer que isso mude, né, com o tratamento. Então o tratamento tanto medicamentoso, quanto de terapia, quanto de outras abordagens, visa aumentar o nível de energia e de atividades da pessoa, mas enquanto ela não tá conseguindo fazer isso, enquanto o tratamento ainda não está fazendo efeito, que ele demora um tempo, é importante você oferecer ajuda ativa, ok? O que é importante a gente ter em mente, né? Que a personalidade da pessoa, né? Ela é diferente da depressão, ou seja, a depressão é um quadro que ela está, não é o que ela é. Isso é muito importante, né? Que a gente vai falar até no número 6, mas porque a gente tende a julgar, a gente tende a colocar uma questão de que a pessoa está sendo desleixada, ou ela está sendo pessimista, ela é pessimista, quando na verdade isso é um quadro depressivo, que é uma parte que ela está naquele momento vivenciando, mas aquilo não é ela, não é a personalidade dela, né? Aquilo é uma doença, é um quadro cerebral diferente do habitual. Isso é muito importante a gente ter sempre em mente, ok? O número 6, que tem a ver um pouco com isso, é evitar o sentimento, né? Evitar a culpa. É muito comum, né, quando a gente está próximo de uma pessoa com depressão, a gente ter uma tendência, depois de um tempo, ainda mais se a coisa não está caminhando como a gente gostaria, né, da gente culpar a pessoa por estar vivenciando aquilo, de culpar a pessoa de estar fazendo corpo mole, de culpar a pessoa de não estar se esforçando o suficiente, de culpar a pessoa por não conseguir ver coisas positivas, de não, digamos, valorizar aquilo que você faz por ela. Todos esses são sintomas da depressão, né? A falta de energia, falta de motivação, falta de execução e da gente não conseguir ver coisas boas, né, na vida, um pessimismo. Então, a gente evitar essa culpa na outra pessoa, porque isso não faz bem nem para a pessoa e nem para a gente, não ajuda no tratamento. E também a gente evitar a se autoculpar caso a pessoa não esteja melhorando na velocidade, o quanto a gente gostaria. A gente pode falar, poxa, então quer dizer que eu não estou sendo um bom companheiro, um bom amigo, um bom parente para essa pessoa, não estou conseguindo fazer essa pessoa melhorar. Não, tem quadros depressivos de diferentes gravidades, diferentes tempos de duração e que respondem de forma totalmente diversa, diferente ao tratamento. Então, cada quadro vai ter o seu ritmo de melhora. Colocar a culpa tanto na pessoa deprimida quanto na gente por não estarmos conseguindo, de repente, ajudar da forma como a gente gostaria, isso é totalmente maléfico, isso não é útil, é algo que prejudica tanto a pessoa quanto a nós mesmos, ok? Então, culpa de forma nenhuma, ok? Eu coloquei aqui no número 7, apesar da gente tá aqui entendendo, acolhendo, oferecendo ajuda ativa, é importante a gente sempre oferecer uma ideia, né, de esperança. É importante a gente passar, esse sentimento para a pessoa, porque a falta de esperança, a desesperança, aquele sentimento de que as coisas não vão melhorar, isso é um sintoma também muito comum, um sintoma típico do quadro depressivo, a desesperança. É importante a gente não cair nessa ideia de que aquilo não vai melhorar, de que não existe saída. Não, a gente oferecer sempre a esperança, esse senso de esperança, de que a pessoa está naquele quadro, de que aquilo é sim difícil, mas que existe uma saída e que vocês estão caminhando em direção a ela. Isso é muito importante, nós oferecermos esperança, nós não comprarmos a ideia da desesperança que acompanha o quadro depressivo, perfeito? E o 8, por último, é a pessoa que está disposta a ajudar, ela também, quando ela sentir que está pesado demais para ela fazer esse movimento, ela procurar ajuda.
procurar ajuda própria. Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes, ainda mais se o quadro está durando mais tempo do que seria o ideal, quando o quadro está mais difícil de melhorar, é comum a pessoa que ajuda o cuidador começar a se sentir cansado, sem energia, desmotivado e às vezes sentir que aquilo está muito pesado. Se isso começar a acontecer, é importante que o próprio cuidador procure uma ajuda, quer seja uma ajuda psicológica ou uma ajuda psiquiátrica. É muito importante, por quê? Porque a gente precisa também ter esse balanço entre cuidar da gente e cuidar do outro. É claro que cuidando do outro a gente também está se beneficiando, né? Essa ajuda no outro é uma coisa muito positiva, mas às vezes a gente vai precisar também de alguém para dar esse suporte para a gente. Né? Então isso é importante a gente reconhecer que nós também precisamos de ajuda quando nós temos a função de cuidador. Ok? Bom, então esses são os 8 princípios para ter em mente quando a gente está querendo ajudar alguém, um ente querido, um parente, familiar, um amigo, um companheiro, um parceiro que está passando por um quadro depressivo. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito bem. Depois de ouvirmos aqui o nosso doutor clínico que nos falou dos 6 passos para então abordarmos alguém que está com depressão profunda, agora queremos cavar muito mais a fundo. Vamos convidar aqui a doutora, não é? Que é uma psiquiatra, para nos falar, não é? Do tratamento. Agora vamos falar sobre o tratamento. Quais são os tratamentos terapêuticos que se utiliza para tratar alguém com doença depressiva? Vamos convidar aí a nossa terapêutica, a nossa psiquiatra, para nos falar sobre essa questão, que eu julgo ser muito séria. A técnica 1 é criar uma agenda antidepressiva. A primeira ação é tentar lembrar, mesmo que com a ajuda de alguém, o que você sempre gostou de fazer. Gosta de cinema? Gosta de dançar? Gosta de caminhar no parque? Gosta de nadar? Gosta de estar reunido com a família? Faça uma lista das coisas que você sempre gostou de fazer e combine com alguém para que faça isso com você. Lembre-se que você está depressivo, sem energia, apático e que por isso vai precisar de um esforço maior para começar. Lei da física, corpo parado tende a permanecer parado. Mas uma vez iniciado o movimento, ele tende a permanecer em movimento, por isso se esforce. Você conseguindo fazer as atividades que antes lhe davam prazer, vai começar a ter liberação de endorfina e dopamina. Essas substâncias ajudam a melhorar o seu estado de humor e assim você começa a quebrar o ciclo vicioso da depressão. Melhorando o seu nível de energia, diminui as dores físicas, com menos dor e apatia, você tem mais disposição, consegue voltar a fazer com mais facilidade o que gostava de fazer antes da depressão. Percebeu que assim você pode quebrar o ciclo vicioso da depressão? Eu sei que não é fácil. Eu já tive depressão, mas também sei o quanto isso ajuda. Em nosso e-book Como Venci a Depressão, eu relato detalhadamente o que eu fiz e que foi fundamental para que hoje eu esteja falando para você totalmente livre dessa doença. Bom, eu amo os animais, então eu passei a assistir vídeos engraçados de animais, voltei a brincar com o meu cachorro, convidei meu marido para caminhar no parque da cidade onde eu morava. Nesse parque tem lagoa, vários animais, pessoas, crianças brincando, uma vegetação linda. Eu passei a praticar mindfulness nesse parque, o que é atenção plena, e assim eu podia aproveitar a paisagem, o silêncio, o clima. A prática do mindfulness me permitiu praticar a segunda técnica das 3 que eu me propus falar aqui, a metacognição. Ciente de que o pensamento tem uma participação ativa no ciclo vicioso da depressão, precisamos dar uma atenção especial a ele. Mas jamais no sentido de acreditar nele sempre, e sim em percebê-lo, conversar ao invés de simplesmente querer espantá-lo. Essa é a primeira etapa da metacognição, perceber o pensamento. Perceber que o pensamento negativo, catastrófico ou depressivo está novamente rondando a minha mente.
Uma vez percebido esse pensamento e entendido através do uso do nosso cartão de enfrentamento, que se trata apenas de um pensamento e que pensamento não é fato, você pode desgrudar dele. Uma mente depressiva gruda nesse pensamento, o que faz aumentar o estado de humor depressivo. Quando você percebe que esse pensamento depressivo está novamente rondando a sua mente e que você pode desgrudar dele, está pronto para a terceira etapa, que é abandonar. Deixar esse pensamento sair do seu foco de atenção e assim redirecionar o seu pensamento, que é a quarta etapa na metacognição. Dessa forma, ao invés de você ficar fomentando o pensamento que acentua o seu estado depressivo, você, ao percebê-lo, consegue desgrudar, abandoná-lo e mudar o foco de atenção. Feito isso, você tem a possibilidade de quebrar o ciclo vicioso da depressão. E a terceira técnica é uma que trabalhamos sempre com os nossos pacientes em tratamento de depressão, a lista de gratidão. Uma mente depressiva tende a focar exclusivamente no negativo, no que de ruim acontece em seus dias, em suas vivências. Isso só aumenta o ciclo vicioso. O convite dessa técnica é exatamente desfocar do que te falta para poder observar o que você tem. Registre diariamente 3 fatos, pessoas, coisas das quais você é grato que esteja em sua vida e que amanhã, se você não tiver, vai sentir falta. Pode ser qualquer coisa, desde uma simples oportunidade de tomar um banho de chuveiro a um abraço recebido de alguém que você ama. Assim, hoje você registrará ao menos 3 gratidões. Amanhã você vai reler o que anotou hoje e vai colocar 3 outros pontos e assim por diante, dia após dia. Isso também ajudará a quebrar esse ciclo vicioso da depressão e assim você terá a capacidade de caminhar para uma vida livre desse transtorno. Ajudei você? Muito bem, muito bem. Depois de termos ouvido aqui a nossa psiquiatra falando sobre o ciclo vicioso do quadro depressivo, surge então aqui a pergunta que não se quer calar. Você que é religioso, existem pastores lutando com depressão. Isso é uma situação muito séria. Existem pastores esgotados espiritualmente. Existem pastores que já não se aguentam. E isso a grande pergunta que não se quer calar aqui é: a depressão é falta de Deus? Essa é a grande pergunta. Existem na Bíblia relatos de pessoas que sofreram de depressão, mesmo sendo pessoas usadas por Deus? Pode alguém ser cristão e estar com depressão? Bem, é isso que nós vamos estudar aqui. Já ouviu muito alguém chegar, olha, alguém chegou para alguém que está com depressão, não é? Não, você precisa orar mais, isso está falta de Deus, isso é falta de Deus, isso é falta de Deus. Será que é mesmo assim? Vou convidar aqui o nosso diretor técnico, Daniel, a se juntar a nós para, nesse momento de inspiração, para levar a nós a palavra de Deus e nos fazer refletir o que é depressão, afinal, no contexto bíblico. É falta de Deus? Já vimos que é uma doença e precisa ser tratada. Mas precisamos saber, é falta de Deus? Como reagir, como enquadrar esta doença que é a depressão à luz da Bíblia? Vamos ouvir o diretor Dani. Abatido seca até os ossos. A palavra traduzida por abatido nesse versículo se refere a um espírito esmagado, um espírito ferido e até mesmo um espírito em aflição. E é exatamente esse o desejo do autor nesse verso: demonstrar um sentimento tão profundo que pode ser contrastado com a alegria e a felicidade. Em outro versículo ele até diz: o espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? E em outra passagem ele faz novamente um paralelo entre a alegria e a dor. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. A questão aqui é que, apesar de não encontrarmos a palavra depressão propriamente dita nas Escrituras, isso não significa que ela não seja uma doença que vem afligindo o ser humano há milhares de anos. E com base nisso eu quero acabar com o primeiro estigma, que é: depressão é falta de Deus. Depressão é uma entre muitas doenças psiquiátricas, tais como esquizofrenia, déficit de atenção, hiperatividade, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, enfim. A depressão produz uma alteração de humor que geralmente é caracterizada por uma tristeza profunda e sem fim, que muitas vezes são associadas a dor, amargura, desespero, baixa autoestima e culpa. Por estar associada ao corpo humano e à mente de cada indivíduo,
entendido, a depressão é uma doença que pode ser diagnosticada em qualquer independente da sua fé ou da sua religião. Podemos, inclusive, encontrar relatos de personagens bíblicos que provavelmente passaram por dificuldades que despertaram um sentimento de tristeza tão forte que hoje qualquer um poderia descrever como sendo depressão. Como o profeta Elias, por exemplo, chegou ao ponto de pedir a Deus que a sua vida fosse tirada, pois não via mais saída. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Jeremias também foi outro profeta que provavelmente sofreu com esse sentimento de tristeza profunda e chegou a desejar nunca ter nascido. Por que não me matou na minha madre? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura e teria ficado grávida perpetuamente. Por que saí da madre? Para ver trabalho e tristeza e para que os meus dias consumam na vergonha? Vemos Davi, através de seus salmos, expressando muita tristeza, medo, desespero e até pedindo para Deus que restitua a alegria da sua salvação. Vemos Noemi, sogra de Ruth, expressando grande amargura após a morte de seu marido. Até o apóstolo Paulo, um homem super otimista, aparenta lutar com sentimentos que poderiam afligi-lo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Será que esses personagens bíblicos mencionados sofriam de depressão por falta de Deus? Ou será que a circunstância em que eles se encontravam acabou despertando tal sentimento em suas mentes? Provavelmente a segunda opção seja a mais plausível aqui. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Davi também fala algo parecido no Salmo 51:5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Esses dois versículos trazem o conceito de que o pecado foi passado a nós, digamos, geneticamente. E por termos herdado de Adão e Eva as suas imperfeições, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito físico, estamos sujeitos às doenças físicas e emocionais. Tanto que Romanos 8:22 diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Todos os personagens bíblicos que citei agora há pouco também têm outra coisa em comum. Todos eles venceram a depressão. E Deus foi honrado com isso. E assim como é verdade de que qualquer um pode ter essa doença, também é verdade que qualquer um pode se livrar dela. E esse é o ponto principal desse vídeo. Primeira coisa a se fazer é procurar um médico. Deus é quem capacita uma pessoa a ser médico, pois não é fácil fazer um vestibular, entrar numa faculdade, estudar com empenho, se formar, fazer uma residência, fazer uma especialização, se formar nessa especialização, prestar um concurso público ou abrir uma clínica, ou ser contratado para atuar nessa área, abrir a agenda, aceitar o seu plano de saúde e te oferecer um atendimento de qualidade e um tratamento adequado que possa te ajudar. E Jesus também, ao rebater os escribas e fariseus, faz uma analogia dizendo: não necessitam de médicos que são sãos, mas sim os que estão enfermos. Também peça ajuda a Deus. Ele é o único que poderá usar o médico, os remédios e o tratamento a seu favor. E quando isso não for suficiente, Ele será o único que poderá restaurar a sua alegria. Ele é o único que poderá preencher o vazio que bens materiais e prazeres desse mundo jamais preencherão. Ele é o único que te ama e está com os braços abertos para te restaurar e te oferecer a salvação. Ele é o único que deseja te oferecer consolo no meio do terror. É o único que poderá segurar na sua mão quando tudo parecer o fim. Ele é o único que dirá: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele é o único que te oferece ajuda em carregar o seu fardo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Ele é o único que deseja realmente te salvar. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus restaurou a alegria de Noemi através da sua nova família, deu um companheiro para Elias e renovou seu ânimo. Deus deu coragem a Jeremias e ele continuou a profetizar e inclusive foi salvo do castigo de Israel. E Paulo foi fortalecido através das boas notícias de seu trabalho, através de seus amigos que foram enviados por Deus. Para vencer, precisamos de força e ela virá de Deus. Se você está sofrendo com essa doença, lembre-se das promessas de Deus na sua vida. Lembre-se que o amor de Deus é tão grande que Ele enviou Jesus Cristo
para se sacrificar no seu lugar e que Ele deseja carregar seu fardo. Lembre-se que apesar de sabermos que nesse mundo teremos dores e aflições, poderemos confiar nele, pois ele já venceu esse mundo. Lembre-se que Deus quer ouvir o seu clamor e deseja ter um relacionamento pessoal com você. Ele deseja te salvar, ele deseja ser o seu consolador. Não permita que pensamentos do maligno tomem conta de você, mas pratique as verdades e as promessas de Deus. Deixe Ele falar com você através das Escrituras. Jesus diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Não se isole, fale com alguém, se abra para alguém maduro espiritualmente que possa te ajudar. E procure pensar em outras coisas. O apóstolo Paulo até instrui no que devemos pensar. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Não desista. Fique firme. Entregue a sua vida a Jesus Cristo hoje e Ele te libertará. É uma promessa dele. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Obrigado por assistir esse vídeo. Espero. Bem, querido irmão, querida irmã, nós estamos a viver tempos de muita dificuldade. O mundo caminha para um cenário cada vez mais crítico e mais difícil. Muita gente tem adoecido por causa de muitas situações, muitos problemas que vivemos hoje em dia. A Bíblia nos aconselha a buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós olhamos muito para as circunstâncias e os problemas aqui na terra e nos esquecemos das heranças e da promessa que o Senhor nos fez, que é a eternidade. Enquanto estamos a viver tempos difíceis, são tempos desafiadores, nós poderíamos refinar, analisar como vivemos e refinar a nossa vida espiritual, ao ponto de Satanás não nos acomodar de doenças psicóticas que nos desviam do foco, que é a eternidade. Seguramente, Deus tem uma herança, Deus fez uma promessa para nós, que é um novo céus e uma nova terra. E a Bíblia diz que no mundo passareis por tribulações, por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A lição fala de uma noiva que vem, a lição também fala da eternidade, a lição fala de muita coisa e nós não teremos muito tempo aqui para resumi-lo. Seguramente lá na classe, com os teus monitores, com os teus colegas de classe, vocês poderão analisar muito mais a fundo esta lição, porque ela falou de muitos aspectos. Nós aqui tentamos resumir uma síntese daquilo que pode ser útil também para pessoas que estão passando por muitas situações, relativamente falando aqui da depressão, que é uma doença que mata silenciosamente. Então ficaram aqui as dicas. Se você tem alguém que está passando por essa doença, não acha que é uma moleza, não acha que isso é uma moleza, ore com essa pessoa e leva essa pessoa até o hospital para receber o tratamento. E saiba, enquanto vivemos neste mundo cheio de pecado, nós precisamos orar mais, entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. E temos sempre a certeza que o Senhor não desistirá de nós. E Ele continuará guiando as nossas vidas até que Ele volta para nos levar para a eternidade. Até o momento em que Ele vai dar um basta ao pecado, ao sofrimento, à tristeza e à dor e nos levará para a eternidade. Então, meu amigo, meu irmão, se você esteve ali, atento a ouvir este resumo da lição, se você não é um adventista do sétimo dia, convido você a visitar uma igreja do sétimo dia. Diga que eu tenho estado a ouvir os sermãos, as lições e estudos de profecia do irmão Samuel no seu canal e ele indicou-me uma igreja mais próxima e eu vim aqui cultuar convosco. E se você é um adventista do sétimo dia, está distanciado dos braços de Deus, a lição passada, a lição número 12, falou dos filhos que se distanciam de Deus. O meu convite, o meu apelo, a minha apelação aqui para você é que volte para os braços do Senhor, o local onde você nunca deveria ter saído. Mais vale passar 1 minuto aos pés do Senhor do que 30 minutos ao lado de Satanás. Se você de repente ouviu essas palavras, o Espírito Santo falou para o teu coração, eu convido você ali onde está a se juntar a mim, para junto orarmos ao Senhor. Chegue mais perto, chegue um pouquinho mais perto, porque eu quero falar de coração a coração. Lembre-se, se você não tem saudade de Deus, é porque você está se alimentando de um prato satânico. Mas de repente você parou aqui
e ouviu essas palavras, o Senhor voltou a aquecer o teu coração por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquela voz que fala silenciosamente ao nosso coração, que não se cansa de nos apelar a nos arrependermos e entregar as nossas vidas na mão do Senhor. Não importa quão longe você foi com a sua vida, Deus está de braços abertos para te receber e te dar uma nova chance. Eu sou seu amigo, estarei consigo aqui para junto compartilharmos a palavra do Senhor até que Ele volta. Lembra-se, nós temos um compromisso, o compromisso é a eternidade. E que Deus te abençoe, você e a tua família ricamente, e que ao nos aproximarmos ao estudo dessas lições, possamos encontrar o amparo e a graça do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e que você tenha um dia ricamente abençoado. E vamos assim orarmos ao Senhor para encerrarmos a lição. Querido e bom Deus, nosso eterno e amado Salvador, terminamos de estudar a lição. Esteja com todos aqueles que fizeram parte desse estudo e faça com que a cada dia mais possamos te buscar em espírito e em verdade. Ilumina-nos a compreender os tempos difíceis que nos encontramos. Dê-nos a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te cuide, que o Senhor levante sobre si o teu rosto e te dê a paz. Até um próximo. Já nasceu outro dia.